Vamos então para o primeiro grande filósofo. Esse cara aqui, ó, esse livrinho dele aqui, ó, Ética a Nicômaco, Aristóteles, grande pensador grego. Ele escreveu pro filho dele, Nicômaco, e ele vai falar uma coisa bem bacaninha. Ele vai falar assim, ó, feliz é aquele que age de acordo com a virtude perfeita. O que é a virtude perfeita? É você usar uma virtude sua para o bem como finalidade. E a gente vai entender um pouco o que é virtude, o que é força de caráter e por que elas são muito parecidas, tá? E aí é o quê? Usar a tua força de caráter, as tuas habilidades, os teus talentos para o bem como finalidade. Se o resultado for positivo para você, para o outro e para o todo, ou ecológico na linha da PNL, aí a coisa funciona, aí a coisa dá certo demais. Tá? E também Aristóteles te fala para você descobrir e exercitar os seus talentos para ocupar o seu lugar no mundo. Se talvez hoje você ainda não tenha uma consciência plena de quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos ou quais são as suas virtudes para entregar para o mundo, é teu propósito de vida ir atrás disso. Vá atrás de aprender sobre você mesmo, sabe? Dificilmente você vai existir na tua vida felicidade se não tiver autoconhecimento, porque quanto mais dentro, mais fora. Isso eu aprendi com a Lúcia Helena Galvão, outra filósofa que é uma mentora minha aqui. Ela te diria, quanto mais dentro, mais fora. Isso quer dizer o quê? Quanto mais você se conhece, mais você é apto a lidar com o mundo físico, com o mundo dos objetos. Então, vamos tratar de nos conhecermos aqui para lidar com esse mundo muito louco. Show de bola! Vamos então para o próximo grande filósofo. Esse é o que eu amo, o que eu indiquei para você aqui, o livro, ó, é exatamente esse livrinho aqui, ó, Epicteto, A Arte de Viver. É um livro extremamente gostoso de ler, simples, e ele é bem pequenininho, tá? E ele vai te falar o seguinte: a felicidade e a realização pessoal são consequências consequências naturais de atitudes corretas. Olha o que isso quer dizer. Parece que ele está falando quase a mesma coisa que Aristóteles, sabe? De você usar a virtude completa. Aqui, naturais consequências de atitudes corretas, olha só, quer dizer que as tuas ações foram boas para você, para o outro e para o todo. E também Epicteto, como ele era de uma linha de filósofos romanos chamado estoicos, esse cara, ele batia aí essa bandeira, levantava essa bandeira, show de bola, de você saber distinguir o que estava sob seu controle e o que não estava sob seu controle, e parar de tentar controlar o que você não controla, controlar somente o que você controla, que é você mesmo, sabe? Então, um pouquinho do que eu já falei aqui para você, mas Epicteto, ele era um cara, aliás, para você ter uma ideia, esse cara aí, Epicteto, ele foi um grande filósofo, claro, e a vida toda, até uma certa idade um pouco mais avançada, ele foi escravo e foi um dos caras que mais falou sobre felicidade, mesmo sendo um escravo, porque aqui dentro ele era feliz, aqui dentro ele sabia o que dava para controlar. E aí é isso que eu quero que você daqui de Epicteto já absorva e entenda que a filosofia é simples, ela é bem gostosa, ela faz a gente viver melhor. Eu não posso controlar o trânsito da cidade que eu moro em São Paulo, hoje em dia, capital aqui. O trânsito, para um dos meus melhores amigos, é um caos. Para mim, o trânsito é uma paz. Por quê? Porque eu não tento controlar o que não está sob meu controle. Se alguém me fecha, o que acontece, se alguém buzina para mim, o que também acontece, eu não olho para o lado. Eu simplesmente abaixo e continuo aqui na minha, numa boa, porque o outro não tem o poder de controlar as minhas ações, de me deixar irritado no meu dia, nem nada. Sou eu que mudo o ambiente, não é o ambiente que me influencia. Epicteto vai te dar uma grande ideia sobre isso. Quando alguém vira e fala assim para mim, poxa, eu só fui estúpido com a pessoa porque a pessoa também foi, aí eu paro e falo assim, então você está me dizendo que é o outro que controla como você age? É isso? Sabe? Aliás, para quem é da PNL também, é um outro metamodelo de distorção que é causa e efeito, né? Então, quer dizer que as suas ações elas são determinadas pelo que o outro te fez? Espera aí, como é que funciona isso daqui? Não sei se é tão bacana assim, né? Então, maravilha. Vamos aqui, então, ó, continuar. Próximo filósofo, grande cara, eu tenho certeza que você já ouviu dele, é
Platão, nesse livro aqui, A República. Platão, ele vai te falar duas coisas maravilhosas. Primeiro, ele vai te falar essa ideia de que nós estamos num mundo que é espelho do mundo real. Aliás, vamos até abrir uma ideiazinha aqui, show de bola. Esse aqui, quando ele fala que nós estamos num mundo que é espelho do mundo real, ele está falando do mito da caverna de Platão. Provavelmente você já deva ter ouvido falar nisso daí. E ali ele explica a espiritualidade do povo indiano, tibetano, chinês, há milênios. Ele explica de uma maneira diferente, que ela está mais deglutível para a gente aqui, essa ideia. Que é o quê? Nós estamos num mundo que ele não é o real. Isso aqui que a gente tá, essa parte toda é uma sombra, é um espelho do mundo real, do mundo espiritual. O mundo real é o mundo das ideias, né? Dos ideais, da coisa perfeita. Aqui é só uma sombra um pouquinho mal projetada, cheia de defeitinhos aqui, que a gente tem que ali tentar sair dessa caverna para ver o real, para ver a coisa boa. Aliás, se você aqui, eu tenho certeza, quer dizer, eu não posso ter essa certeza, porque aí eu estaria pressupondo uma coisa, estamos diante só de gente boa na PNL aqui, não vou cair nessa. Então, eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já assistiu Matrix. Matrix, o 1, ele é totalmente baseado nesse mito da caverna de Platão. Quando o Neo pega, ele escolhe a pílula vermelha ali e ele vai para um mundo que é o real. Ele não sabia que ele estava dentro de uma simulação, de uma sombra, que é exatamente o que a gente vive aqui. A gente está dentro de uma coisa que é espelho do mundo real. Matrix e Alice no País das Maravilhas são iguaizinhos nesse quesito. É demais mesmo, é show de bola. Legal, vamos continuar então. Primeiro, entenda essa ideia, tá? Do mundo espiritual, ele é o real. Volta para lá quando você estiver procurando um bom caminho. Lá a coisa é perfeita. E aí, ele vai te falar o quê? A ideia do bem. Isso daqui a gente vai usar muito em forças de caráter. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta. Legal, ó. Essa caneta aqui, o que é para Platão uma boa caneta? Olha como a filosofia ajuda a gente a viver melhor. O que é uma boa caneta? Uma boa caneta, ela é uma caneta que cumpre a função ou a ideia da qual ela foi criada. Aí ela é uma boa caneta. Qual que é a função de uma caneta? Escrever, ponto. Quando ela deixa de escrever, ela deixa de ser uma boa caneta, a gente joga ela fora. Se eu pego um copo e eu olho para esse copo e digo, este é um bom copo. O porquê que ele é um bom copo? Porque ele cumpre a ideia da qual ele participa, da qual ele foi criado, que é armazenar líquido. Quando eu derrubo esse copo no chão, ele deixa de ser um copo. E aí Platão vai te perguntar o quê? O que é um bom ser humano? O bom ser humano é esse ser humano que entende, primeiro, que o espiritual é o mundo real e que ele tem que usar essas virtudes maravilhosas espirituais, essas virtudes para o bem como finalidade. E esse daí é um bom ser humano. Vamos para o próximo gigante da história, o nosso último filósofo de hoje aqui, Marco Aurélio. Esse livrinho aqui, Meditações, ele escreveu para ele mesmo durante as batalhas ali. Ele foi um grande imperador romano, talvez um dos maiores ali, e ele era um grande filósofo também. E ele vai te falar o seguinte: nada traz tanta alegria quanto as imagens das virtudes exibidas no caráter daqueles que convivem conosco. Parece muito os outros caras falando, não parece? Todos eles parecem que estão te falando uma coisa: a vida feliz é a vida virtuosa. O que significa essa virtuosa? É a vida quando você usa no que você é bom para ajudar o outro. Ali a coisa floresce, sabe? Como você pode usar as suas forças de caráter para deixar o mundo um lugar melhor do que caso você não estivesse aqui. E também viver do melhor jeito possível o tempo que te foi destinado nessa existência. Agora, o que a psicologia positiva, que tem ali o Instituto Via, o que eles vão te falar um pouquinho sobre felicidade? Eles vão falar para você o seguinte, ó, primeiro de tudo, saiba o que são e como utilizar suas forças de caráter. Isso a gente vai ver hoje aqui. E a segunda coisa é entender o que são prazeres e gratificações. É o seguinte, para eles aqui, uma coisa bem rápida, aliás,
Isso está no livro que eu indiquei logo no início, Felicidade Autêntica, do Dr. Martin Seligman. Ele fala uma coisa sensacional. Ele fala assim, ó, na vida, no nosso dia a dia, a gente tem atividades prazerosas e gratificantes. Qual que é a diferença aqui? Atividades prazerosas são aquelas muito fáceis de fazer. É aquela que não consome seu cérebro, ela é prazerosa mesmo, ela gera um grande conforto. Você não sai da sua zona de conforto e você normalmente precisa de mais daquilo para o mesmo nível de satisfação. Atividades como você ficar tomando sorvete, assistindo Netflix, sempre vai precisar de mais para manter o mesmo nível de satisfação. Atividades como sair para beber demais, sabe? Muita zoeira, muita coisa assim, muita folia demais. Essas coisas sempre vão precisar de mais para manter o mesmo nível. Elas não costumam nem te gerar muito orgulho depois que faz, sabe? Isso é atividade prazerosa. Não é errado ter isso na vida. Mas eles vão te falar das atividades gratificantes. Essas daí tiram você da sua zona de conforto. Elas fazem com que você perca a noção de espaço e tempo. O que a gente chama de flow, sabe? Você realmente entra numa onda onde não percebe que o tempo passou. Você usa suas habilidades, existe desafio nisso daí. E normalmente quando você termina essa tarefa, você sente orgulho, você fala, ainda bem que eu fiz isso. Por exemplo, esse momento aqui, você assistindo a gente, é uma tarefa gratificante. Por quê? Porque ela não te deixa no mesmo estado que você estava antes de entrar aqui. Não, é algo que te eleva, é algo que te faz refletir, que faz você melhorar a tua vida, que talvez você saia daqui e fale para alguma pessoa, ó, viu um cara idiota ali com o Otávio, e esse cara me falou um negócio show de bola que parece ser bem bacana, e olha que coisa legal, é gratificante. A psicologia positiva vai falar para você o seguinte, comece a analisar no seu dia a dia as atividades prazerosas que você tem e as gratificantes. Diminua um pouco as prazerosas, aumente um pouco mais as gratificantes. Naturalmente, teu vórtice de felicidade vai começar a aumentar. Provado cientificamente. E a gratificante, né, Edu, ela pode ser uma coisa relacionada até ao trabalho. Aí é uma atividade gratificante e é uma atividade que te gera renda, que melhora todos os aspectos, né? Ela pode ser prazerosa também e gratificante, né? Uma não exclui a outra também. É verdade isso? Pode ser prazerosa e gratificante, mas o mais comum é você ter o prazer ou aquela sensação de que a coisa tá acontecendo, né? Exatamente. Sabe por quê? E isso, até agora, ninguém tinha me falado algo assim durante esse tipo de encontro, assim. E na minha opinião é por quê? Porque a gente é muito dicotômico hoje em dia na sociedade. É 8 ou é 80. Ou eu sou intenso demais nos meus sentimentos, ou sou extremamente frio e eu não sinto nada. Cara, tem um meio, sabe? Yin Yang, aqui, você tem um equilíbrio. E cada partezinha aqui, ela tem um pouco da outra, sabe? Ó, toda partezinha tem um pouco da outra. Então, assim, o que você falou é lindo. É assim, é você ter, sim, os seus prazeres e você ter suas gratificações no equilíbrio. Porque se for no excesso, se for na escassez, vai dar problema, a coisa não fica bem. É exatamente isso daí, cara. Sensacional.